erário público para o contribuinte brasileiro, como foi o caso que mencionei anteriormente, da condenação no caso da empregada doméstica Simone Diniz, no caso do relatório 066 de 2006, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá também, um promotor de justiça, um delegado de polícia e um juiz não acharam nada para fazer investigação da questão racial que havia sido denunciada. E por essa razão, 10 anos atrás, o Estado brasileiro vem sendo condenado. O Estado de São Paulo pagou a indenização ano passado. Tem, se não me engano, 58 casos na fila da investigação do Estado brasileiro por essas ofensas, esse menosprezo à questão racial. E penso, então, que trazer esses problemas aqui, que acontecem no dia a dia do Ministério Público brasileiro, nós estamos tentando que os senhores conselheiros tratem dessa questão como um problema de administração do Ministério Público. Então, o que se disse no relatório da OEA é para ser aplicado em todo e qualquer arquivamento. Mas, ainda que assim não fosse, eu quero trazer um outro olhar para esse tema, é que a decisão do ilustre promotor de Friburgo, ele resolveu, me parece que é admissível que ele entenda que é inconstitucional a lei em tese. Mas quando isso ocorre, o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer ao Procurador-Geral de Justiça, no caso específico, ou no caso do Procurador-Geral da República, para que ele ajuize a ação civil pública, a ação de inconstitucionalidade da lei. Esse é o caminho previsto. E quando ele faz a substituição do Congresso, do Poder Executivo e até do próprio chefe da instituição que detém o poder de ajuizar a inconstitucionalidade da ação, da lei, ele substituiu-se a todo mundo. E era isso. Tem um minuto para concluir. Muito obrigado. E isso é um tema de administração, até porque o Conselho Superior de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro funciona também como requerido. Então, o que se está discutindo e pedindo a providência, mas o que é que se faz? Você ajuiza as representações, você faz os recursos ao Conselho e nada disso adianta. É um problema de administração que está a acarretar. Nós estamos, para encerrar, nós trouxemos no memorial que foi apresentado também, um artigo do jornal O Globo, editorial, que está acostado aí, com um artigo de nossa autoria falando sobre esse passo de avanço do Ministério Público, e citando inclusive o Ministério Público do Trabalho, com as ações que ajuizou para apurar a desigualdade racial contra bancos privados, e também o violento editorial do jornal o Globo, assacando, dizendo que o Ministério Público, muitas vezes, está buscando o cumprimento de normas racialistas já baixadas e a importação de tratados internacionais de discriminação. Por essas razões, eu peço a providência requerida. Eu agradeço, Vossa Excelência, e retorno a palavra ao conselheiro relator, Fernando Quadros. Bem, senhor presidente, o voto é singelo e sucinto. O que disse na sessão passada não foi sobre a questão de impor um determinado raciocínio a um membro do Ministério Público, mas sim de que a súmula vinculante, como a Constituição diz, ela vincula o Judiciário e a administração direta e indireta. Enfim, trata-se de uma constitucional que obriga os órgãos envolvidos na aplicação do direito a se curvarem nas decisões do Supremo quando essa decisão tiver caráter vinculante. A matéria em foco, Vossa Excelência, até, senhor presidente, já lembrou no julgamento anterior que existem outros órgãos legitimados para propor ação civil pública, para, enfim, o controle do Estado no sistema brasileiro, ele é democratizado. Existem várias maneiras de provocar a atuação estatal. O Ministério Público é uma das entidades, com todo o perfil constitucional, com toda a sua
com todo o seu arcabouço normativo e suas prerrogativas únicas até no mundo, que pode fazer isso de uma maneira com mais desenvoltura, mas as associações também podem agir quando o Ministério Público se omitir. E nesse ponto até, abro um parênteses, o que temos quando acontece com um inquérito policial, quando o Ministério Público resolve não denunciar alguém. O juiz, nesse caso, o juiz pode não concordar, mandar para o Procurador-Geral, se o Procurador-Geral disser que não vai... Se o Ministério Público decidir, vamos melhor falando assim, de que o processo tem que haver denúncia, ele vai mandar para um outro membro do Ministério Público. Jamais aquele membro do Ministério Público originário vai ser obrigado a denunciar. E, ao contrário, o juiz que não recebe a denúncia, quando vai para o tribunal vai mandar que aquele juiz receba a denúncia, ou vai receber a denúncia do tribunal, e o juiz vai ter que funcionar num processo que ele acha que não deveria o réu ter sido denunciado. Ou seja, são nuances do ordenamento jurídico e que se atribuiu, por essa ou aquela razão, maior ou menor grau de decisão. Nesse caso, em que o membro do Ministério Público entendeu que a lei era inconstitucional e que não era o caso de aplicar, ele, ao mesmo tempo, está agindo na sua esfera de atribuições, e amanhã, depois, por alguma questão, ele pode ser removido da comarca, da sua área de atuação, e o outro membro do Ministério Público vai entender que é o caso de uma ampla atuação. Então, na verdade, são autonomias que se assegura, que até salutar, e que não impede a atuação da associação, de outras entidades, não impede a atuação de outros membros do Ministério Público, não impede, isso não vincula essa manifestação que outros membros do Ministério Público possam agir, como Sua Excelência, o ilustre advogado, lembrou que outros membros do Ministério Público já procuraram e disseram que entendem que é o caso de atuação. Então, aquela decisão do ilustre promotor de justiça, doutor Daniel Favarito Barbosa, é no âmbito da atuação dele, mas ele não vincula e não impede a atuação de outras entidades. Aquilo é uma decisão naquele caso concreto, na oposição dele, e isso não impede a atuação. Em resumo, é isso. Então, senhor presidente, sem mais delongas, o meu voto é no sentido que nós não podemos interferir nesse âmbito de atuação, que é justamente o cerne da atividade ministerial, ou seja, aquela pessoa foi consagrada pelo ordenamento jurídico, no sentido, foi elegido pelo ordenamento jurídico como alguém que vai dar vida àquele cargo, para, no caso concreto, decidir dentro da legislação aplicável se é caso de agir ou não. E nós não podemos interferir nessa atuação, porque nós estaríamos, então, quebrando a pedra central, a pedra de toque do sistema, que é justamente a autonomia funcional. Então, nesse caso, com esses esclarecimentos, o meu voto é, citando o precedente já do conselheiro Nicolau Dino, do conselheiro Hernando Shoa, e que o Conselho não pode fiscalizar a atuação do Ministério Público na sua atividade fim. Nós não podemos obrigar o Ministério Público a agir, o agente ministerial, quando ele entendeu que não é o caso de agir. Então, senhor presidente, o meu voto é pela improcedência. Estão todos de acordo com essa conclusão? Eu só queria fazer umas colocações, senhor presidente. Sim. E eu acho que a questão, como foi sustentado na tribuna, ela tem que ser feita uma leitura um pouco diferenciada dos 60 processos. Os 60 processos eram notícias dadas em que, em tese, havia omissão do Ministério Público. Havendo omissão, eu particularmente acho que as associações, na medida que o Ministério Público não age, a associação legitimada pode agir. Aqui, no caso, ela não afirma a omissão, a notícia não afirma a omissão do membro do Ministério Público. Afirma uma coisa no sentido de, acho que até respeitar a posição independente do membro do Ministério Público, só que o fato da recomendação impondo ao administrador que não aplicasse uma lei, eu acho que foi um pouquinho além da situação. Eu concordo com o relator, só que esta matéria, ela se submeteu, né, eu acho que foi um pouquinho além, mas se submeteu ao controle que a própria Lei da Ação Civil Pública determina pelo Conselho Superior do Ministério Público. E aí nós temos que respeitar a autonomia da própria instituição, ou seja, submetido aquele ato ao controle que a lei determina pelo Conselho Superior do Ministério Público, houve a homologação, a reiteração desta situação que o promotor havia assumido. Então, por essa razão, estou acompanhando, mas apenas por esses fundamentos, a posição do relator. Nesses casos, nós temos proclamado não conhecimento, porque, diria, respeito à matéria atividade. Conhecido. Então, posso proclamar? Conhecimento.
Então, o Conselho, a unanimidade de votos, não conheceu o pedido nos termos do voto do relator e está suspensa a sessão com retorno previsto esse